Vai lá, fechar aí. Começar. Vamos lá, dando prosseguimento, né, ao último vídeo, né, para a gente fechar esse esqueletozinho aqui dessa coesão, do desenvolvimento 1, tá bom? Então, antes da gente começar, não esquece, você tem uma proposta, a ideia que você apresenta, ela tem uma essência, ela possui uma essência. Não desenvolve nada que não esteja dentro dessa essência. Presta atenção nisso, tá bom? Não esqueça. E aí você vai continuar, voltando aqui, né? Segundo período, você fez o processo de concatenação entre os períodos de transição, né? De articulação. E dentro do próprio período, você possui outras ferramentas de recurso para ampliar o seu período, ampliar a sua argumentação. Então, eu sugiro, né, que você pense basicamente em 2 elementos. Vou colocar 3 elementos aqui que você pode usar. Agora, tome cuidado na função de cada um deles, tá bom? Então, você pode usar esta ferramenta aqui, né? Eu posso aqui continuar o texto, ó, e aqui você pode usar um qual. Você pode usar um qual, tá bom? Lembre que o qual é um elemento que retoma um elemento mais distante. Uma outra sugestão que você pode usar aqui é o próprio pronome que. O pronome que, se você quer retomar o elemento mais próximo, tá bom? Você pode usar também o pronome. Você pode usar o pronome cujo, né? Cujo, pronome cujo, colocar azul. Você pode o pronome cujo. Tome apenas cuidado com o pronome cujo, não é isso? Aí você pode usar também aqui o pronome onde, tá? E continuar o seu período até finalizar o seu segundo período, tá bom? Então, só para deixar aqui clarinho, não ter dúvida, cuidado com estes elementos, ó, o qual se refere a um elemento distante, tá bom? O qual se refere a um elemento, uma referência mais distante. O que? O que? Um elemento imediato, tá bom? O cujo, ele é muito perigoso, o que eu gosto de deixar como dica, algumas dicas, primeira dica do cujo. O cujo, ele sempre vai ficar entre substantivos, tá bom? Sempre substantivo. Então, eu vou ter aqui um substantivo 1 e eu teria aqui um substantivo 2. E o cujo aqui no meio, tá? Ele sempre vai indicar posse. Outro detalhe também do cujo, se você quiser usar, o cujo, ele concorda com o elemento pós-posto, tá bom? Ele concorda com o elemento pós-posto. Ele concorda em gênero, tá? Se a palavra seguinte for feminina, fica cuja. Se for masculina, fica cujo. Um outro, se for masculino plural, cujos. Então, concordância dá em número e gênero, tá bom? Uma outra característica do cujo ele proíbe a presença de artigo, né? Pós-posto a ele. Sem artigo. Então, não posso dizer, por exemplo, a mãe cuja o pai. Não posso, tá? Aí eu não vou estar articulando a oração principal e a oração subordinada adjetiva de forma adequada, ok? Muito importante conhecer muitos elementos, porque uma das possibilidades de penalização que você corre risco é sobre o repertório lexical.
Às vezes o aluno ele não tem um repertório lexical, vocabular imenso, e aí ele fica usando a mesma palavra ao decorrer do desenvolvimento. Isso é um perigo, tá? Repetir palavras, porque se apresenta como aluno com pouco vocabulário, tá? E pouco repertório. Repertório não contextual, mas repertório lexical, de palavras. Então é muito importante você ter essas opções aqui para ampliar seu texto. Quanto mais palavras você aprender, melhor. Existe uma palavra bem interessante aqui, uma palavra que vocês usam muito no texto e eu queria que vocês tomassem cuidado, que é esse pronome demonstrativo aqui, tá? O pronome demonstrativo isso. Quando você estiver numa situação que você perceber que você usou demais o isso, o essa, o esse, cuidado, respira um pouco, pensa com calma e muda. É importante você evitar também o excesso de pronomes demonstrativos no teu texto. Por isso que eu não gosto no trânsito, eu não gosto. Quando você vai transitar do P1, do P2 para o P3, eu não gosto, por exemplo, da frase um bom exemplo disso. Porque o isso você já usou aqui em cima, tá? Então você mude esta partícula, seria interessante essa mudança, porque você vai mostrar ao corretor que você tem repertório. Então uma alternativa seria aqui, nesse momento de articulação, você teria que dizer assim, ó. Para, seria uma alternativa. Ilustrar, para ilustrar, tal, para ilustrar, tal cenário, seria uma opção. Para ilustrar tal cenário, aí você vai apresentar, como você sabe, aqui, o que é que você vai apresentar? Você vai apresentar o seu repertório. Lembrando que esse repertório ele precisa ser exatamente uma contextualização que prove, ele precisa ser uma contextualização barra prova do P2. Tá bom? Tá ok? Uma outra dica também que você pode usar para iniciar o seu P3, uma outra dica é você usar assim, ó, um bom exemplo disso, mas o isso você já usou, tá? Você pode usar assim, um bom ou um péssimo, você escolhe, depende do que você está dizendo, tá? Um bom exemplo, opa, acho que aqui, deixa eu dar uma olhadinha se ficou apertado ali. Eita, ficou, deixa eu afastar um pouquinho. Deixa eu afastar aqui, vamos colocar aqui, com outra cor. Aqui, ó. Você pode usar aqui, substituindo um bom exemplo de tal reticência. Aí você evita fazer essa repetição dessa partícula. Se você não quiser usar um bom exemplo de tal, você pode usar isso aqui, ó. Um péssimo exemplo de tal reticência. Você tem tem mais essa opção, e tem outras opções aí que eu apresentarei ao decorrer dessas aulas, tá ok? Então, voltando aqui para o início da aula, recorra
ao feijão com arroz, cara. Tá bom? Outra possibilidade aqui possível, aqui ó, interessante, aqui em cima, ó, do P2, vamos deixar tudo anotadinho, do P1, do P1, não, do P2, do P2 e do P3. Eu gosto muito de um numeral, o numeral ambos ou ambas, né? Tanto faz. Então, é possível você construir isso. Dependendo dos elementos que você vai entregar aqui no período 2, se você entrega 2 elementos aqui no final, né? 2 elementos, você pode usar você pode usar, por exemplo, assim, ambas as situações. Cuidado com isso, não pode ser escrito ambas situações. Tem que ter o artigo, viu? Ambas as situações. As situações. Então, ambas as situações, vírgula, ilustram, pode ser ilustrado, ó, ambas as situações, vírgula, podem ser ilustradas com, aí você apresenta o seu repertório, representa sua alusão, você representa sua alusão, tá? Sua alusão, sua citação, seu dado. O maior problema que eu vejo quando vocês desenvolvem é porque vocês afirmam, isso é muito sério, cara, muito sério, é um problema muito sério. Vocês começam aqui, no período 2, terminam aqui, fazem uma afirmação, e quando vocês trazem o repertório sociocultural, o repertório não prova aquilo que você afirmou, fica muito incoerente. Você afirma, por exemplo, que a educação, de filhos de cicenses no Brasil é caótica. Aí você diz assim, um bom exemplo disso foi o último resultado do PISA, que colocou o Brasil numa situação de colocações muito baixas, provando com isso que a educação no Brasil não é uma prioridade. O PISA, o programa, né, de avaliação mundial, PISA, não pode ser encaixado com essa afirmação sobre a educação cicense. Não pode. Você precisa aprender que não é qualquer contextualização. Eu não posso apenas pensar que é qualquer coisa que vem à minha cabeça, qualquer lei. O que vai ser escrito no P3 precisa estar coerente com o que foi afirmado ali em cima. Preste atenção nisso, tá bom? E aqui, para fechar meu desenvolvimento, a gente vai concluir o raciocínio do desenvolvimento e a gente traz essa partícula aqui, ó. Tem muita coisa aqui, vai ficar vermelhinho. Dessa forma, vírgula. Dessa forma, vírgula. E aqui você vai escrever assim, ó. Dessa forma, vírgula. Para. Evitar. Para evitar. Evitar. Vamos imaginar aqui que eu trouxe no meu P3, eu trouxe uma alusão histórica, tá? Então, para evitar, só que só escreve para vocês entenderem melhor, para evitar que o contexto, vamos lá, para evitar que fora da ficção, imaginemos, fora da ficção, que você apresentou no P3 uma alusão literária, tá bom? Uma alusão literária. Aí você
vai fechar a sua ideia dizendo assim, dessa forma para evitar que fora da ficção ocorra, ah, aí você precisa assim, aqui está com dificuldade para a produção desse período, porque eu não escrevi aqui uma contextualização. Eu vou apagar aqui, você já entendeu, eu vou apagar agora e vou escrever, eu vou dar um pause, e vou escrever aqui no período 2 uma alusão, tá bom? Vai ser rapidinho. Aí eu vou mostrar o que é que você vai fazer aqui para fazer essa retomada dentro do seu quarto período do desenvolvimento. Fica mais fácil para você se eu tiver alguma coisa escrita aqui. Só um minutinho, só um minuto. Pronto, pessoal. Foi como eu prometi, né? Agora a gente fica com uma base interessante para explicar esse detalhe. Note que... Deixa eu pegar aqui meu blazer. Veja, note aqui que o meu período 3 está aqui, ó. Ele diz assim, ó, um péssimo exemplo de tal afirmação. Veja, eu estou aqui imaginando o que escrevi aqui, foi escrito aqui, tá? Tudo no campo hipotético. Então aqui o tema provavelmente é corrupção, o assunto é corrupção. E aqui eu, seguindo nessa linha, né, dessa argumentatividade, eu disse assim, ó, um péssimo exemplo de tal afirmação tem-se as ações antiéticas do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, governador de Pernambuco, em 1817, que, ó o pronome relativo aqui, ó, que se refere a Caetano Pinto, poderia ter usado também quem, pronome relativo quem, que usou do cargo público para cometer improbidades administrativas. Pronto. O que é isso? É minha alusão histórica. Tá? Comprovando o que foi dito aqui. Confirmando, comprovando o que foi dito aqui. Mas como eu estava dizendo sobre o último período, eu vejo na redação de vocês, na maioria dos alunos, que vocês finalizam o quarto período, mas a maioria perde a continuidade do texto. É como se vocês esquecessem o que foi dito aqui, sabe? É esse ponto que eu queria retificar na aula de hoje. Não esqueçam que um dos princípios mais importantes é o princípio da relevância e o princípio da continuidade. Então, se você quer exaurir, se você quer esgotar toda a sua argumentação e o corretor perceber que você esgotou tudo isso, toda a sua argumentação no quarto período, seria muito interessante que você finalizasse esse período dando continuidade à sua alusão, mas de forma bem leve, de forma breve. Olha o que eu disse aqui. Então, veja só. No quarto período, faz uma retomadazinha, bem pequenininha, bem breve, só para dar ao corretor aquela sensação que você continuou o seu raciocínio, tá bom? Então, olha o que foi escrito aqui, ó. Dessa forma, buscar referências opostas à índole desse agente político. Quem é esse agente político? Caetano. Então, quando eu digo buscar, veja o que eu estou dizendo, não estou dizendo assim, ó, vamos fazer diferente do que ele fez, porque se a gente fizer diferente do que ele fez, a gente entrega ao Brasil um país melhor, tá? Então, eu dou continuidade ao que eu estou raciocinando, a minha alusão. E meu texto fica mais articulado, mais coeso, entendeu? Então, dessa forma, buscar referências opostas à índole desse agente político é contribuir na redução da corrupção. Ponto, acabei o desenvolvimento 1, tá? Se eu tivesse aqui uma alusão literária, dá para fazer a mesma coisa. Depende da alusão, depende do sentido da alusão literária que você produziu. Se você tem aqui um dado estatístico, dá perfeitamente para você fazer isso, tá? Perfeitamente para você fazer isso. Se eu tivesse aqui um número, aqui, olha lá, 80% das pessoas entrevistadas disseram que a cultura do estupro, a culpa é da mulher.
Dessa forma, buscar. Aqui eu posso criar outras situações, mas eu posso dizer assim. Dessa forma, entender o número apresentado, mas buscar uma educação que trabalhe. Buscar uma educação que trabalhe, desconstruindo essa ideia de culpabilidade da vítima, se faz urgente no Brasil. Entende? Então, dá para você sempre finalizar fazendo uma breve retomada à sua contextualização, ao seu repertório, para não ficar muito desgarrado, como eu sinto muitas vezes no texto de alguns alunos, que eles finalizam, mas eu não consigo entender a lógica, eles apenas querem finalizar e finalizam, e não é bem assim que eu gostaria, né? Vamos fazer essa continuidade aqui, fica interessante, tanto no D1 quanto no D2, é só questão de prática. Semana que vem eu vou escrever os 2 desenvolvimentos, mostrando todo esse processo, todo esse processo, isso aqui, tá vendo esse elemento? Esse elemento aqui é um elemento de coesão dentro do período. Este elemento aqui, é um elemento de coesão entre os períodos. Este elemento aqui, para cometer improbidade, aqui, isso aqui é uma oração subordinada adverbial final, reduzida a definitivo, que faz parte do processo de construção de coesão por encadeamento, por conexão, período composto, subordinado, tá? Então, todos os elementos, às vezes, elementos que você nem imagina, como este aqui, como este aqui, cadê? Vamos pegar aqui um elemento, este elemento aqui, Você nem imagina, mas sem esse elemento escrito, a frase perde coerência porque perdeu coesão. Um péssimo exemplo de tal afirmação tem-se as ações antiéticas do governador Caetano Pinto de Miranda. Usou o cargo público. Tá vendo? A importância desse elemento no processo de articulação. Então, quando não tem articulação, não tem sentido, não tem coerência. Tá bom? Aqui, isso aqui é um pronome relativo que retoma. Agora imagine que se eu quisesse retomar, é porque aqui eu só tenho governador. Governador. Não é isso? Então eu tenho que usar. Não posso usar o qual aqui, por exemplo. Eu não posso usar aqui o qual. Não posso. Por quê? Eu não posso usar o qual? Porque o elemento está imediatamente ao lado. Não pode. Eu não posso usar o cujo, porque o cujo só pode ser usado se aqui tiver um substantivo e aqui também. Como aqui é um verbo, o cujo aqui não pode ser usado. Tá bom? Não posso usar o onde. Eu posso usar o quem. As ações anteriores do governador, nesse caso, quem usou o cargo, não fica muito que usou, fica melhor o que ele é universal. Tá? Que usou o cargo público para cometer improbidades administrativas. Portanto, basicamente, tem muita coisa ainda para falar sobre coesão. Essa aqui eu vou chamar de aula 1, tá? E coesão. Aula 1, vai ficar lá. Aula 1, coesão. Semana que vem, mais uma aula sobre coesão, tão importante quanto essa. Vamos escrever mais redações, vamos apresentar mais desenvolvimentos, vamos concatenar tudo bem bonitinho, para deixar essa competência tão fácil quanto a competência 2. A competência 2 vocês já sabem. Vamos dominar essa competência 4 nessas próximas aulas que virão. Não quero problema com a competência. Quero um show. E eu quero responder aqui para a Elis, né? Tem prometido, Elis. O esqueleto, dá para você ir montando esse esqueleto. Quando eu disse assim, Elis, eu tenho uma saída para isso. A saída, Elis, é você se abraçar, ter humildade, também muito importante, dar um passo atrás, se abraçar com esse esqueleto
e produzir em cima desse esqueleto. Porque se você se desagarra, se solta dele, a chance de você fugir do que você argumenta é muito grande. E o que nós queremos é justamente o contrário. Nós não queremos fugir da argumentação, da ideia. Então faça o feijão com arroz. 7 linhas, 8 linhas no máximo de desenvolvimento, no máximo. Nem gosto muito de 8 linhas, mas 7, 8, 8, 7. Tá? 9 no caso, né? Justamente. Então faça isso aqui, ó. Faça essas partículazinhas, use essas partículazinhas aqui e escreva o seu texto. Quanto mais a gente busca, às vezes eu tenho essa sensação, não em você, mas às vezes eu acho que o aluno quer escrever um texto muito sofisticado. E aí, é muito melhor se garantir fazendo um texto simples do que se arriscar. Eu sou da turma que prefere fazer o texto com segurança. E outro recado aqui para outro aluno. Não existe a menor possibilidade, nesse terceiro período aqui, você apenas contextualizar de forma muito superficial. Vamos contextualizar de forma enfática, de forma expositiva, que o corretor perceba que ali é uma exposição. Conhecimento você tem. Vamos fazer exposições. Eu não acho suficiente fazer apenas o que a competência 3 exige. Está lá escrito. Relacionar. Eu não quero só que você relacione o tema. Eu quero que você também selecione dentro do seu vasto conhecimento literário, científico, matemático, histórico, geográfico. Pincele, pince uma informação, coloque aqui. Está faltando isso no teu texto. Contextualização. Não podemos, não dá para imaginar esse ano uma nota menor de 960. É possível para todos os alunos, tá? Todos os alunos, 960 no mínimo. A gente vai ter tempo para estudar. Escrevam. Tá bom? Bom final de semana. Vai desculpando aí qualquer coisa. Deixa eu me afastar um pouquinho. Vai desculpando qualquer coisa. Bom final de semana. Empatia sempre. E a gente se vê semana que vem. Esperando a redação de vocês. Daqui a pouco eu mando o tema. Beijão. Tchau.